Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Te damos honras e glórias, porque o Senhor é bom. Tua bondade e misericórdia têm durado para sempre, Senhor. É por isso que nós te adoramos. Nós te honramos, Senhor. Não há outro como o Senhor. Não há nada como o Senhor. Aleluia. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia a você que está aqui. Você está na sua casa, vai estar assistindo este vídeo, este culto. Eu gostaria de ler com você Gênesis capítulo 1. Livro de Gênesis, no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1. No versículo 26. Gênesis 1, 26 fala assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E ainda disse Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, que se acham na superfície da terra, e também todas as árvores em que há frutos e que dê semente. Vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde será para mantimento. E assim fez. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Glória a Deus. Nós pegamos aqui um pequeno trecho da criação do homem, onde Deus coloca nesse homem algo precioso, a sua imagem. Mais do que isso, Deus coloca nesse homem personalidade, uma identidade. E coloca-se para o homem também o seu propósito. Se nós temos uma identidade, é preciso nós entendamos, também temos um propósito. Um propósito para vivermos, um propósito para existirmos, um propósito para estar aqui. E o mais interessante aqui, quando Deus ele coloca isso na condição do homem, Deus entendeu que o homem deveria permanecer com essas características, mantendo a sua imagem e dominando tudo aquilo que estivesse sobre ele, que foi cedido a ele para que ele pudesse dominar. E nós percebemos essas características, nós entendemos, nós temos uma identidade. Deus nos criou para um grande propósito. Você não nasceu por nascer. Você não vive por viver. Você não existe neste mundo hoje sem propósito. Você tem uma identidade, nós precisamos descobrir isso. O que Deus ele quer de mim, o que Deus ele quer de você. Quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. E nessa manhã eu gostaria de orar com você. Nessa manhã eu gostaria de adorar este Deus que colocou em nós uma identidade, que nos deu características. Gostaria de orar com você e por você, e agradecermos juntos ao Senhor pela sua bondade, por aquilo que Ele tem feito em nós e por nós. Vamos orar.
Deus de Israel, Santo Deus, nós te adoramos, Senhor, porque não há outro como tu, Senhor. Te adoramos porque o Senhor tem sido zeloso, o Senhor tem sido bom. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá em poder te servir, Senhor Deus. E que nessa manhã nós possamos alcançar a tua graça. Que nessa manhã, Senhor Deus, nós possamos, Deus, aproximar de ti, Senhor. Nós honramos a ti agora, Senhor Deus, e pedimos a Deus que em santidade possamos entrar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude em nosso caminhar, ó Deus. Em nome de Jesus, nós nos entregamos agora a ti, Senhor, na certeza que o Senhor não lança fora aqueles que chegam até o Senhor. Portanto, ó Deus, nós estamos cientes da tua presença. Nós estamos cientes que os teus olhos estarão sobre toda a terra e são sobre nós também, Senhor. Cuidando do nosso ser, cuidando do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa identidade. Santo Deus de Israel, que não seja apenas mais um dia, mas seja um momento de louvor, de gratidão, mas seja um momento de entrega, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, em nome do Senhor, nós agora nos prostramos na tua presença. Nos deleitamos na tua graça, Senhor, pois não há outro como tu. E assim nós te adoramos. Obrigado pela noite que você tem nos dado, Senhor. Se nós estamos aqui hoje nessa manhã, é porque o teu cuidado, ele foi tremendo, incessante em nosso favor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore o Senhor, exalte aquele que vive, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos continuar de pé para adorar o nome do Senhor. Neste lugar, tu és real. Vou entregar totalmente o teu toque, abre os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos
louvamos, ó Pai, de todo o nosso coração, gratos por mais uma manhã que o Senhor nos permitiu acordar. Que nessa manhã o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Que nós possamos sentir a sua doce presença, ó Deus. E que possamos nos derramar diante de Ti, ó Deus. Que nessa manhã, ó Pai, possamos estar com o nosso coração aberto para poder receber mais do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Assim como a corça suspira pelas fontes das águas, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Nessa manhã nós queremos experimentar mais e mais a Tua presença, Senhor. Nós precisamos tanto de Ti, ó Deus. Nessa manhã nós queremos render graças ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. E nós ansiamos por conhecer mais do Senhor. Ansiamos pela revelação gloriosa de quem Tu és, Senhor. Nós queremos ser tocados pela Tua presença nessa manhã, Jesus. E a nossa alma tem fome e sede de Ti, Senhor. Oh, Senhor, vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro, Senhor, e que esse encontro venha nos transformar por inteiro. Venha derrubar os nossos medos. Venha derrubar as nossas ansiedades. Venha derrubar as nossas preocupações. Porque nós sabemos que podemos confiar num Deus que cuida de todas as coisas. Um Deus que cuida tão bem de nós. E nós precisamos aprender dele. Eu preciso aprender um pouco aqui. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de
nessa manhã nós agradecemos, Senhor, por esse cuidado tão particular do Senhor. O teu cuidado que chega até nós em forma de amor, em forma de proteção, em forma de propósito, Senhor. Nós nos sentimos cuidados pelo amor do Senhor. E nada vai nos abalar, porque sabemos que temos um Deus que cuida, que zela, que protege, que guarda e que livra de todo mal. Amém? Você pode confiar nos cuidados do seu Pai. Aleluia. Te louvamos, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a melhorar, Senhor. Nessa geração que nós vivemos, nós precisamos ser melhor para o Senhor. Melhores crentes, melhores homens e mulheres na Tua presença, Senhor. Nos ajude, Senhor. Precisamos tanto, Senhor. As ofertas do mundo, têm sido, Senhor Deus, constantes. E tem sido, Senhor Deus, ofertas desleais.
onde muitos dos teus filhos têm cedido, ó Senhor. Mas nos ajude, Senhor, a rejeitar todo plano diabólico que muitas vezes nos cegam, nos impedindo de ver a glória do Teu nome, Senhor. Nos ajude a melhorar-nos, Senhor. Nos ajude a aproximar de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa suficiência. É suficiente para nós a Tua presença. É suficiente para nós o Teu querer, Senhor. A Tua ação em nossas vidas, ela é suficiente. Portanto, nos ajude, Senhor. Sozinho nós não conseguimos, Senhor. Sozinho nós caímos. Por isso nós precisamos tanto do Senhor. Talvez nunca precisamos tanto do Senhor como hoje nós precisamos. Como nesses dias nós precisamos, Senhor. São os dias difíceis. Muitas vezes essas dificuldades geram incerteza. E muitos têm abrido mão da Tua graça, Senhor. Muitos têm buscado alternativa em outros caminhos. Outros têm se aprofundado no pecado. Outros se esfriaram. Não há mais um coração que queima. Não há mais um coração que se deixa, que se permite ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Nos tornamos vulneráveis. Oh Senhor Deus, ajude-nos, ó Senhor Deus, em nome do Senhor. Nos tornamos flutuantes enquanto o Senhor busca a santidade em nós, enquanto o Senhor busca aqueles que possam Te adorar em espírito e em verdade. Senhor Deus, que o Senhor levante homens e mulheres nessa igreja, que marque esta geração positivamente, Senhor. Homens e mulheres, Senhor Deus, que olhem para si mesmos e percebam o que o Senhor pode fazer através deles e por eles, ó Senhor. Santo Deus de Israel, não nos deixe errar mais, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude a melhorar em Ti, Senhor. Nos ajude a melhorar no Senhor. Queremos ser melhores crentes, melhores cristãos, melhores adoradores. Nós temos sido falhos, Senhor. Nós temos tido uma vida dividida, Senhor. Muitas vezes nós acumulamos ódio nos nossos corações, raivas, decepções, e tentamos, Deus, ocupar um lugar que seria do Teu Espírito Santo. Santo Deus de Israel, nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Que nessa manhã possamos compreender e entender verdades dos céus para as nossas vidas. Por isso nós Te adoramos e pedimos, nos ajude a melhorar. Nos ajude, Senhor. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar, Senhor. Sozinho eu não consigo mais. Eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor nos ajude a melhorar sempre. Abra sua Bíblia. Bom dia mais uma vez, a paz do Senhor. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, antes de Colossenses. Depois de Efésios. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5. A seguir. Filipenses, capítulo 2. No versículo 5, a seguir diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a sua forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhes deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Santo Deus de Israel, nós te adoramos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te adoramos, Deus, pelo cuidado do Senhor em nos fornecer algo tão precioso que a tua palavra. E assim nós aprendemos nosso dia a dia a te adorar, Senhor. Assim nós aprendemos nosso dia a dia que o Senhor é santo, que o Senhor é maravilhoso. Assim, Deus, nós queremos parecer cada vez mais com o Senhor. Nos dê, Senhor Deus, a capacidade de abandonar tudo aquilo, Senhor Deus, que tenha sido lançado sobre nós. Nós rejeitamos todo plano que não provém do Senhor. Apenas, Deus, para parecer contigo e servir ao Senhor. Pai Santo, nos ajude, Senhor. Que na nossa caminhada nós possamos, Deus, aproximar do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A nossa última canção cantada aqui hoje, nesta manhã, fala de melhorar em Deus. E a canção, ela fala que muitas coisas chegam até nós, o pecado, ele bate nossa porta constantemente, são muitas ofertas desleais a fim de nos fazer cair. Mas nós observamos que quando nós estamos perto do Senhor, quando nós resistimos a todo tipo de oferta e sujeitamos ao Senhor, o diabo ele foge de nós e nós permanecemos na graça e no conhecimento de Deus. O texto que nós lemos aqui agora em Filipenses capítulo 2, no versículo 5 ao 11, o início do texto ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu começo lendo este texto, eu entendo que a intenção do apóstolo Paulo a escrever à igreja era que nós parecêssemos mesmos com o Senhor Jesus, nós tivéssemos esse mesmo sentimento. E já fica uma pergunta para nós refletirmos durante o culto ou durante a nossa vida: as minhas ações desse um ano que nós estamos vivendo, desse último ano, as minhas ações de um mês para cá, de uma semana para cá, tem sido as ações que o sentimento que nós colocamos diante da sociedade, tem sido aquilo que Jesus pensa também? O mesmo sentimento que o Paulo está dizendo para nós: tende em vós o mesmo sentimento que Cristo tem. Aquilo que eu coloco diante das pessoas, aquilo que eu falo, aquilo que eu escrevo, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, será que isso também é o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Nós lemos um texto aqui inicial em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 ao 27, que fala sobre a criação de Deus criando o homem. E nós percebemos que ali o Senhor criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, parecidos com ele. E nós vamos ver Paulo repetindo isso lá na frente para que nós tivéssemos esse sentimento, porque nós somos imagem do Senhor, nós somos imagem de Cristo. E o mais interessante de tudo isso é que quando o Senhor cria o homem, Deus coloca ele sob domínio de tudo. E nós percebemos que o homem tem perdido este domínio. O homem não consegue dominar seus hormônios, ele não sabe quem ele é. O homem não consegue dominar o que ele quer, o que ele escolheu para si, ele não consegue assegurar nada. E nós percebemos que essa imagem ela está corrompida, o diabo conseguiu corromper essa imagem. E nós vamos colocar que o homem tinha domínio sobre os peixes, sobre a terra, sobre as plantas, sobre os répteis, sobre o animal doméstico, sobre aqueles que fossem rastejar. Ele tinha domínio sobre tudo e ele perdeu todo esse domínio por causa do seu pecado. Ele vai se corrompendo dia após dia. E nós vamos perceber que o início da nossa caminhada cristã, até o dia de hoje, nós perdemos muitas coisas essenciais que nos fortalecia hoje. E aquilo que não nos fortalece, aquilo que nos joga por terra, que traz uma degradação a nós, nós temos adquirido, nós estamos invertendo as coisas dia após dia. Percebemos cristãos que não conseguem guardar a palavra, percebemos cristãos que não conseguem mais orar. Se você pede para fazer uma oração, ele se esquiva, perdeu o princípio. Mas nós também percebemos cristãos também que têm atitude que não convém do Senhor. E o que nós queremos falar hoje, nós queremos falar sobre identidade. Quem eu sou?
Qual é o meu propósito? Para que eu nasci? Por qual razão eu estou aqui hoje? E quando nós falamos de identidade, gera um monte de situações que nós precisamos parar para observar quem eu sou realmente em Cristo. Identidade é aquilo que define uma pessoa. Quando você você nasce, hoje isso se dava muito mais cedo. Antigamente a identidade você tirava com a média de 14, 15 anos. Hoje ao nascer já exige que a criança recém-nascida já tenha uma identidade, para que saiba quem ele é, quem são seus pais, a sua cultura, porque dependendo do lugar onde você nasceu, a sua cultura também será diferente. E a identidade que nós tiramos para saber que nós somos, saber o nosso sobrenome, a nossa origem, o local de nosso nascimento, pelo local do seu nascimento, pelo local onde você nasceu, também vai determinar o seu estilo de vida, o tipo de alimentação, a sua cultura, os seus gostos pessoais. E tudo isso depende de cada região, porque ali teve uma identidade, você tem uma identidade. Quando você vai abrir uma conta bancária, te pede identidade, saber de onde foi que você veio, se você realmente existe. Isso se faz necessário que nós tenhamos uma identidade. Tão importante quanto o que somos, também é o que nós fazemos na nossa vida, que está intimamente relacionado à nossa identidade. E quando nós falamos de identidade espiritual, isso é mais ainda relevante. Nós precisamos identificar quem nós somos em Cristo. Nós precisamos saber quem nós somos. Quem é o nosso pai? Eu preciso conhecer o meu pai. Há filhos que recebem herança de seus pais pela convivência. Tem pais que adotam os filhos, seus filhos adotivos, e chega uma certa altura, a gente entende, e quem não sabe, parece ser filho mesmo, pelas características que aquele filho assumiu do pai. Ele presenciou no pai, ele carrega consigo isso, pelo seu relacionamento. E quem vê e não sabe que aquele filho foi adotado, ele vai dizer claramente, não, é a cara do pai. Uma vez eu abordei um casal que o moço não era o pai da criança. E eu só sabia disso, mas passou o tempo, havia me esquecido. E aquele rapazinho realmente estava a cara do pai, que não era o pai biológico. E eu disse, mas esse menino está a cara do pai, e ele riu, ele gostou da ideia. E de fato parecia assim mesmo, as suas características, aquilo que ele fazia. Ele criou em si uma identidade, ele observou, no seu relacionamento, ele criou em si uma identidade. Quando nós falamos de identidade, nós também estamos falando de algo que nos identifica. Identifica uma pessoa, identifica alguma coisa. Aí eu pergunto, qual é a sua identidade em Cristo? Quando as pessoas elas olham para você, com quem você se parece? Qual lembrança isso traz? Geralmente quando nós olhamos para um filho, nossa, você, a cara de fulano, parece muito com ciclano, parece, é seu pai, né? E sim, é meu pai. E na nossa identidade espiritual, quando nós andamos pelas ruas, em nossas atitudes, nossas ações, com quem nós parecemos? Parecemos mesmos com filhos de Deus, com herdeiros de Deus. Nós parecemos mesmo, nós estamos relacionando com Deus, aprendemos alguma coisa de Deus. Em nossas ações as pessoas podem olhar para nós com segurança e dizer, realmente você é filho de Deus. Você se parece com Ele, você tem o mesmo pensamento com Ele, as suas ações são semelhantes a dele. E nós começamos a perguntar se as minhas ações hoje, elas não se parecem com as ações de Cristo. O meu cristianismo ele foi rasgado, adulterado. Se eu não pareço com Cristo, de onde vem o cristianismo que eu estou dizendo que estou vivendo? É uma questão de identidade, quem eu sou em Cristo. Quando as pessoas olham para mim, sabe que eu sou servo de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus foi alguém que teve a sua identidade sustentada no seu relacionamento com o Pai. E ele caminhou integralmente dentro disso. E nós vamos ver diversas vezes Jesus se retirando para um lugar para falar com o Pai. Era algo tão particular que ele não media esforço, não, agora eu vou conversar com meu Pai. Agora eu vou falar com o meu Pai. Vou me direcionar ao meu Pai. E ele falava com o Pai respondia para ele. E chega um ponto, Jesus disse, olha, se você me ver, você vai ver o Pai.
Se vocês querem conhecer o Pai, olha para mim. Eu sou a imagem dele, eu sou a figura dele, eu pareço com o Pai, eu e o Pai nós somos um. Pelas suas características, por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele pensava, Jesus estava relatando a sua identidade. E qual era a identidade? Se parecer com o Pai, caminhar dentro do seu propósito. E ele sabia do seu propósito, e não tinha como fugir do seu propósito. Chega um determinado momento da sua vida que ele para e pergunta: Pai, estou dentro do propósito, mas se tiver uma outra alternativa, passa de mim este cálice. Não, mas eu vou viver no propósito, porque essa é a tua vontade, que a tua vontade prevaleça em mim, para que eu possa viver o propósito dentro da identidade concedida a mim. E ele sabia muito bem disso. Quando nós olhamos para Jesus, a gente precisa identificar com ele. E Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Saber de quem somos filhos também pode ser uma medida para nós herdarmos aquilo que tem para nós. Eu não vou herdar herança de um pai que não é meu. Eu não vou herdar a herança de alguém que eu não tenho relacionamento com ele, que eu não converso com ele, que eu não me relaciono com ele no meu dia a dia. Eu vou receber a herança do meu Pai. E se o Senhor é o seu Pai, você conhece. Se o Senhor é o seu Pai, você tem relacionamento com ele. Se o Senhor é o seu Pai, você se parece com ele. É preciso nós entendamos isso. Saber de quem nós somos filhos determina o que nós vamos receber. Qual será a nossa herança? Nós herdamos apenas aquilo que é dos nossos pais. É uma semente que nós recebemos dele. E cada semente gera de acordo a sua espécie, de acordo com Gênesis 1:11. Se eu sou a semente do Senhor, eu vou gerar aquilo que ele colocou em mim. É uma questão de identidade específica que ele colocou sobre mim. Da mesma forma, nós podemos afirmar que nós somos gerados por Deus, somos filhos de Deus, somos gerados por uma semente. Isso não é doutrina, isso é uma realidade. Mas neste momento, faz-se necessário nós lembrarmos que todos os homens, que eles não são exatamente filhos de Deus, mas são criaturas. E nós vamos ver isso, porque quem é filho é aquele que crê, quem é filho é aquele que vive naquilo que foi colocado nele. Em João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja bem, meus irmãos, hoje existe uma falsa crença da parte de muitos cristãos. Se você pergunta a uma igreja lotada, quem querer no Senhor levanta a mão, muitos vão levantar a mão, senão a igreja toda levantará a mão. Mas crer não é apenas de boca, crer não é apenas em algum momento de culto, crer no nosso dia a dia, crer que há uma promessa para nós. Eu creio que ele fala: se eu me libertar do pecado, se eu não mais pecar, há algo precioso para mim, nisso eu estou crendo. E quando eu falo, eu creio no Senhor, que o Senhor é meu pastor, quando eu entrego a minha vida para Jesus, estou concordando que todo o propósito de vida dele para a minha vida eu estou aceitando. Logo eu creio que aquilo que ele está me dizendo é verdade. Mas se eu desvio dessa verdade, logo não creio. Logo a minha crença, ela não tem valor. Porque a nossa fé, a nossa crença, quando nós cremos de verdade, aceitamos o seu plano de vida para nós, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E o nome de Jesus é que faz toda a diferença. Eu não posso crer no meu nome, mas no nome de Jesus. Nascemos da carne, éramos carnais, nascemos em pecado, a herança adâmica. Mas agora nós precisamos nascer no Espírito, nos tornando seres espirituais. Temos uma identidade espiritual. Somos filhos de Deus, que é Espírito. E todas as implicações que isso nos representa. Em João capítulo 3, no versículo 3 ao 6. Olha, eu gosto dessa conversa de Jesus com Nicodemos.
que diz assim: Jesus respondeu-lhe dizendo: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? No versículo 5 de João 3, Jesus respondeu: na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe o que nós começamos a entender aqui? Nós já nascemos no pecado, corrompidos, herança adâmica. Nós já nascemos na porta larga, nós já nascemos no caminho largo. A nossa conversão faz com que nós venhamos nascer no Espírito. A nossa conversão faz com que nós venhamos para a porta estreita. A nossa conversão faz com que nós venhamos caminhar no caminho estreito. E se eu não tenho condições de nascer de novo no Espírito, sendo espiritual, porque Deus é Espírito, e para que eu possa ser espiritual, eu preciso comunicar com Deus o tempo todo, porque Ele é Espírito. Não tem como um carnal comunicar-se com Deus. Ele precisa nascer de novo. O seu conceito de vida precisa mudar. A nossa comunicação com o Espírito, nossa comunicação com Deus se dá à medida que eu sou também espiritual. Eu preciso nascer de novo. E a gente corre o risco de vivermos a vida toda ainda na porta larga. Nós corremos o risco de permanecer a vida toda ainda em pecado, na herança adâmica, no velho homem. E não nos atinamos para entender que nós precisamos nascer do Espírito. Uma das questões mais relevantes da vida, ao meu ver, gira em torno da compreensão da identidade de cada um de nós. Eu preciso me identificar quem eu sou e viver conforme a minha identidade. Tem muita gente tentando levar uma vida que não é dele, dentro de outra identidade. Tem muita gente abraçando uma causa que não é dele, porque não cabe a ele. Mas ele vai fundo, ele se afoga ali, ele dá nada de braçadas, entendendo que aquilo é o melhor para ele, é o mar da vida dele. Mas ao mesmo tempo nós compreendemos: se eu nasci do Espírito, eu preciso viver no Espírito. Somos criados por Deus. Deus é aquele que é o artista mais criativo do universo, que fez cada um de nós com um design único, uma digital única, uma personalidade única, diferenciados. A nossa salvação também é única. O meu clamor, aquilo que eu faço, é para que a misericórdia de Deus alcance outros, mas a minha salvação, ela é individual. O meu contato com Deus era individual. Essa igreja pode estar cheia do Espírito Santo, mas se tiver um no meio que não aderiu, que não recebeu o Espírito, ele fica para trás. Alguém poderia dizer: não pode levar a igreja toda? Bom seria se levasse a igreja toda. Bom seria se a igreja tivesse o entendimento de adentrar na graça, na presença de Deus, nadar na profundidade daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas nós mais percebendo, isso tem se invertido. O fato de nós não compreendermos a nossa identidade nos leva ao pecado, ao desvio de caráter, tanto moral quanto espiritual. Somos obra de Deus. Nós somos criados com uma identidade própria para cumprir um propósito aqui nessa terra. Eu não sei você, mas chegou um tempo da minha vida que eu começava a me perguntar: Senhor, para que eu nasci? Por que eu nasci? E parecia-se que na minha ausência todos estavam me enganando por trás. Tem algum complô por trás aí. Será que todo mundo está me enganando? Combinaram direitinho? Para que eu nasci? Qual é o meu propósito aqui? E se eu morrer, eu vou fazer falta para alguém? As pessoas vão sentir minha falta, e o lugar onde eu ocupava, como será? São perguntas que um dia eu já fiz, mas hoje eu entendo que há um propósito de Deus na minha vida, e eu preciso me identificar, buscar este propósito, saber qual a finalidade para que eu venha existir, para a minha existência.
E se eu entendo que, se eu estou aqui hoje, ainda vivo, é porque ainda há um propósito de Deus na minha vida. Se eu estou aqui ainda vivo e eu entendo que Deus Ele não me abandonou, eu acho que tem algo precioso para mim ainda, da mesma forma na sua vida também. Nós não nascemos, nós não estamos vivendo neste mundo apenas para aumentar o número de pessoas deste mundo, o número de habitantes de uma cidade, do estado, do mundo. Não, não é isso. Há um propósito a ser cumprido. E este propósito será cumprido sim, a partir do momento que eu me identificar. Qual é a minha identidade? Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? O conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele nos dá entendimento muito claro quanto à nossa identidade. E isso é libertador. Porque quando eu descubro a minha identidade, isso me faz romper. Quando eu descubro a minha identidade, me faz alinhar o meu pensamento ao propósito que Deus tem para a minha vida, aquilo que Ele tem ao meu respeito. Constantemente nós somos bombardeados com verdades que baseiam-se no padrão humano da sociedade. Nós somos bombardeados com informações que não tem nada a ver com a nossa personalidade. E as pessoas começam a nos encher. Não, você é o cara, você é a mulher. Não, você pode tudo, você é genial. E de certa forma nós começamos a acreditar em tudo isso. E essas informações que chegam em nós são pensamentos humanos, estabelecidos talvez até por nós mesmos ou num padrão social. Isso vem nos cercando. E muitas vezes nos leva a viver uma vida em comparação aos outros. Eu sou melhor. E fulano não consegue nada, mas eu estou ali, estou firme. Não, eu sou estudado, eu faço isso, sou inteligente ou não sou. Ou o inverso de tudo isso, ou o contrário de tudo isso. De fato, nós somos cercados de verdades que nem sempre são fundamentadas na verdade da palavra de Deus. E por isso nós andamos em círculos e nós não conseguimos fluir nada. Porque nós estamos acreditando em coisas que não estão na palavra de Deus. Fixamos muitas vezes os nossos olhos no nosso umbigo. E acreditamos seriamente que somos aquilo que a sociedade padronizou. Você é isso. Você é aquilo. Nós acreditamos seriamente que nós somos insubstituíveis. Nós acreditamos seriamente que nós podemos tudo aquilo que nós desejamos. Se eu desejei, eu tenho nas minhas mãos. E o pior de tudo isso é que nós acreditamos em verdades como essas. Nós deixamos de viver o que somos e aventuramos numa vida fantasiosa imposta pela sociedade ou pelo nosso próprio ego. E nos perdemos. Fugimos da nossa identidade. Corrompemos o nosso caráter moral e espiritual. Não conhecemos o Pai que tem uma herança preparada para nós. E nós já entendemos que a nossa herança está aqui. Nós entendemos que nosso tesouro está aqui. Na verdade, o nosso tesouro está no céu. E quando eu entendo a minha identidade diante de Deus, eu sei também onde está o meu tesouro. Eu identifico onde está o meu viver. Somos peregrinos neste lugar, passageiros neste lugar. E um dia nós vamos deixar este lugar. E o dia que deixar este lugar, eu vou de encontro em quem realmente eu sou filho. Chega um momento que Jesus chama aqueles que pecam, aqueles que rejeitam a sua presença, de filhos do diabo. O Judas era o filho do diabo. E aqueles que andam em desconformidade à palavra, praticando o mal, o pecado, tendo prazer no pecado, o Senhor considera filhos do diabo. E parece ser muito duro falar isso. Ah, pastor, mas você não pode falar isso, pode ofender muitas pessoas. Não, não sou eu, briga com a Bíblia. Vai falar isso com Deus, vai questionar para Deus, porque é a sua palavra. O fato é, meus irmãos, que um dia nós vamos deixar este mundo. Vamos seguir em caminho a receber a herança que nós buscamos. A herança que eu lutei para ela.
E se eu lutei para a herança dos céus, para o meu tesouro nos céus, Ele vai estar lá me esperando. Porque eu consegui me identificar nisso. Mas se eu ando de acordo aquilo que tentam lançar sobre mim, uma mentira, uma inverdade que parece ser doce, mas no fundo ela é amarga, eu estou perdendo literalmente o propósito para o qual fui criado, pelo qual o Senhor me chamou. A vida do cristão, ela precisa ser uma vida de oferta e sacrifício a Deus. Devemos entender que quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, como oferta a Ele, nós morremos para nós mesmos e passamos a viver uma nova vida. Quando nós colocamos a nossa vida no altar, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou morrendo para mim mesmo. Estou deixando a minha vida para viver a sua vida, estou deixando as minhas vontades para viver a tua vontade, como disse o apóstolo Paulo. Agora não vivo mais eu, Cristo agora vive em mim. A vida dele foi colocada no altar do Senhor, permitindo que Deus pudesse cuidar de tudo, colocando a sua vida à disposição do Senhor. E quando eu coloco a minha vida à disposição de Deus, eu não posso mais viver para mim mesmo, pois eu morri para este mundo. Passei a viver agora para Deus. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o nosso culto racional. Este precisa ser o culto racional, um culto pensado, inteligente. E Paulo está dizendo aos romanos aqui, capítulo 12, versículo 1: eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam em sacrifício vivo, se coloquem em sacrifício vivo. É a oferta agradável, é um sacrifício santo, agradável a Deus, porque este é o seu culto. O nosso culto é muito mais do que palavras. O nosso culto é a ação de nos entregar e nos colocar na presença de Deus. Não adianta eu falar, se a minha vida não estiver colocada no altar do Senhor, nada disso vale. E Paulo está dizendo: eu rogo pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é um culto racional, um culto onde você pensa, onde você interage, onde você fala, onde você escuta, onde você comporta, onde você sabe que Deus não está apenas dentro da igreja. Se você caminhar até a praça, Ele te acompanha. Se você entrar no banheiro, Ele te acompanha. Se você for a outra cidade, um outro país, Ele te acompanha, Ele vai estar com você. Ele me faz pensar: eu sou contigo. O próprio Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Independente do ambiente onde você estiver, o Senhor está nos vendo. E quando nós temos essa sensibilidade de nossa identidade, essas crises de identificação, ela não tem lugar em nós. Para quem não tem crise de identidade, sabe quem ele é? Ele não tem prazer no pecado. Para quem sabe quem ele é, de quem ele é filho, para quem conhece o poder do Deus que ele serve, ele entende plenamente que eu não posso errar, porque se eu errar eu vou perder os céus. E ele não tem crise porque ele confia no Senhor. Ele sabe que há uma esperança, ele sabe que há uma vida, ele sabe que há um cuidado, ele sabe que Deus está do seu lado. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos garante que nós somos co-herdeiros em Cristo, de acordo com Romanos capítulo 8. Isso significa que nós herdamos junto com Cristo toda a sua herança. Tudo aquilo foi desrespeito a Ele, somos co-herdeiros, somos juntos. E quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos isso, nós vamos lá para o que o apóstolo Paulo disse: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Comporte como Ele. A herança que ele recebeu foi devido ao seu comportamento, devido ao seu sentimento. Identificar-se quem ele era no Pai. Falar com o Pai.
E quando nós falamos que nós somos co-herdeiros, isso não pode se tornar apenas uma mera doutrina para nossas vidas. É preciso ser real em nós, porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos, nós somos filhos. E se eu sou filho, eu devo comportar como tal. Nada pode nos escravizar, nem demônio, nem maldição alguma pode nos escravizar. O Senhor nos concedeu algo precioso. A sua presença nos faz vencer, então logo nós não podemos ficar por aí lamentando as nossas derrotas. Esquecer para trás, conforme Paulo disse à igreja de Corinto, 2 carta aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Ou seja, você tem uma nova identidade em Cristo, porque você nasceu de novo. A minha identidade, ela não é terrena, ela é espiritual, porque eu nasci de novo. E se eu não nasci de novo, permaneço nessa identidade terrena, limitação terrena. Mas quando nós nascemos de novo, nascemos no Espírito, nós adquirimos uma nova identidade. Diga não às mentiras do diabo, às inverdades ao nosso respeito. O que nós precisamos entender é que a nossa vida tem que ser impregnada dentro da palavra de Deus. Você é brasileiro, nós somos brasileiros. Acredito que todos nós aqui somos. E se nós chegarmos em qualquer outro lugar, seja no Brasil ou no exterior, quem tem a possibilidade de ver a nossa identidade é perceber, não, você é brasileiro. Vai saber da nossa origem, em qualquer lugar onde nós chegarmos. Levamos conosco a nossa nacionalidade. E ao levarmos a nossa nacionalidade, levamos também os nossos costumes, os nossos valores. Da mesma forma, a nossa vida em Deus. Você nasceu de novo. Você tem uma nova identidade. E onde você for, você precisa carregar essa identidade. Assim como a nossa identidade física, o nosso documento identifica quem são os nossos pais, identifica de onde nós somos. A nossa identidade espiritual precisa identificar de quem eu sou filho, de onde eu sou. Efésios capítulo 2, versículo 19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós não somos forasteiros. Nós não invadimos um ambiente que não era nosso. O Senhor nos convidou, o Senhor nos fez filhos. E sendo que Ele nos fez filhos agora, nós agora somos concidadãos dos santos. Nós somos da família de Deus. E se eu sou da família de Deus, eu preciso comportar como tal, tendo o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Havíamos nascido nas trevas, porém nós morremos, nascemos em Cristo, nascemos na luz. Logo nós precisamos esquecer a nossa antiga nacionalidade. O velho homem não tem mais parte na minha vida. A herança adâmica não pode fazer mais parte da minha vida, essa precisa ser esquecida. Esquecer das trevas, do que nós vivíamos nas trevas. Ainda hoje a gente percebe alguns crentes regozijando-se nos seus passados, os famosos TBTs. Como era feliz, não sabia. E uma mesa cheia de garrafas. E um ambiente de pornografias, um ambiente de prostituição. Mas como era legal, como era bom, e saudade desse tempo. Não! O crente não deve ter saudade da sua identidade passada, da sua vida passada, da sua nacionalidade passada. Ele tem uma nova vida. E ele precisa fazer jus a essa nova vida. Se ele ainda tem prazer no pecado,
vivendo em desacordo, em desconformidade à palavra de Deus, ele ainda está vivendo a sua antiga nacionalidade. Precisa nascer de novo. Precisa morrer para si mesmo, precisa morrer para as suas vontades e passar a viver para o Senhor. Quando nós temos uma nova nacionalidade em Cristo, nós não temos mais um passado sombrio. O Senhor esqueceu desse passado. Nós não temos mais um passado onde nós sofríamos. Se você nasceu de novo, agora você é filho da luz. Esqueça o seu passado. Não traz com alegria as mazelas que você vivia no passado. Rejeite a autopiedade. Rejeite tudo isso. O que foi influência no passado não pode ser hoje mais, não pode influenciar hoje a nossa vida. Se nós não desapegarmos do passado, da nossa antiga nacionalidade, vivemos hoje uma crise de identidade. Não sabemos quem somos, nem de onde vimos. Não sabemos o que nós estamos fazendo aqui. E hoje há por aí dizendo, nós precisamos viver o momento. Sim, precisamos viver o momento sim, mas em Cristo. Mas em Deus. Ficamos com a palavra. Adentramos a palavra. Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Não ao reino deste mundo. Nós temos uma nova nacionalidade. Não importa para mim mais o meu passado, ele foi esquecido. Porque eu preciso viver essa nova nacionalidade. Eu preciso viver de acordo com o que ela tem para a minha vida. E parece ser um assunto que todos fogem dele. Quando nós falamos de identidade em Cristo, muitos não se acham mais. Muitos dizem, não, eu sou de Cristo, mas não gosto de estar na igreja. Não esforça para estar com a família na igreja. Não, mas eu sou de Cristo, mas anda em desconformidade à palavra. E não consegue aplicar um testemunho vivo dentro do próprio lar. E nós devemos considerar este assunto. Porque por falar de identidade, é falar de nós mesmos. Falar de identidade é falar da imagem que nós nascemos. A semelhança de quem nós somos. E é justamente aí que o diabo tem atacado. E quando nós temos essa crise de identidade, nós tornamos pessoas infrutíferas no reino. Não produzimos nada. Se nós contabilizarmos os membros da igreja, já um contabilizado, melhor dizendo, 110 pessoas. Isso se faz quanto tempo? De quanto tempo a igreja vem neste número? Você já pensou se nós entendermos a nossa identidade? Nós devemos entender, olha, a minha identidade é que há um propósito de Deus para mim. Ide, prega o evangelho. Se nós fizéssemos um propósito de ganhar uma alma no ano, uma só, não duas, uma só, nós teríamos que abrir uma outra igreja na cidade. Mas nós passamos a vida toda, não influenciamos ninguém a entrar na presença de Deus. Vivemos o nosso cristianismo a vida toda. Nascemos no berço evangélico, morremos nele. E se perguntarmos, você já ganhou alma para Jesus? O tempo foi muito pouco, é difícil, né, pastor? Você já pensou se nós ganhássemos uma alma nessa cidade? No outro ano nós tínhamos o dobro, no outro o triplo. E a gente percebe a nossa carência de identidade. Jesus atraía multidões por causa da sua identidade. As pessoas gostavam de estar onde ele estava. As pessoas gostavam de ouvir as suas palavras. As pessoas queriam descobrir os seus segredos, a sua intimidade. E agora o Paulo está dizendo para nós, olha, tenha o mesmo sentimento que há também em Cristo. Atraia pessoas para o reino.
atrai pessoas para a glória de Deus, para a casa de Deus. Se a minha identidade ela foi corrompida pelo diabo, minhas atitudes também estão sendo influenciadas por isso. E ninguém quer o que eu tenho. Ninguém deseja ser o que eu sou, porque a minha identidade ela foi corrompida. Porque a minha maneira de viver não se identifica com aquilo que Cristo viveu. A minha forma de falar, a minha forma de agir, a minha forma de expressar, a minha forma de colocar para as pessoas, se não condiz com aquilo que Deus tem para a minha vida, logo estou fora da minha personalidade, da minha identidade. Estou tentando viver algo que não é meu. É como alguém estrangeiro cair dentro de um país onde ele nunca ouviu falar-se da língua daquele povo. Ele se perde, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo ali. Um fato alarmante é que a nossa identidade pode ser corrompida ainda cedo. E na maioria das vezes são influências passadas pelos pais, pelos responsáveis, pelos avós, parentes próximos, pessoas que deveria proteger, pessoas que os filhos deveriam ter a plena confiança. São justamente aquelas que causam feridas profundas na sua identidade espiritual. Do momento que o filho quer ouvir do pai palavras de incentivo, de encorajamento, o pai se cala, o responsável se cala, ou lança sobre ele palavras de maldição. Quantas vezes a gente já viu pais dizendo para o filho: você não vai dar em nada, você não vai ser nada na vida. Quantas vezes nós vimos os pais falando para os filhos: a vida vai te ensinar, você vai sofrer por isso. Quantas vezes nós ouvimos palavras de pais amaldiçoando os seus filhos? Isso causa uma ferida espiritual tremenda. No momento em que nós poderíamos estar trazendo uma palavra de bênção, nós levamos a palavra de maldição. E muitos filhos recebem esses adjetivos dos seus responsáveis, que futuramente podem ser prejudiciais à sua conduta, ao seu caráter moral e também espiritual. Portanto, em nome de Jesus, lance sobre seus filhos, lance sobre a sua família palavra de bênçãos. Palavras que agregam valores espirituais. Lance sobre eles palavras de bênçãos, onde eles possam olhar para frente e saber: não, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma identidade, fui criado em cima disso. Em Números capítulo 3, nós vemos um exemplo de pessoas do povo de Deus com problemas sérios com a sua identidade espiritual, uma crise de identidade. Moisés envia 12 príncipes em Canaã para olhar a terra, para visualizar a terra. E ele selecionou dentro das tribos os mais bem preparados, a fim de que eles fossem a Canaã para espiar a terra, receber aquilo que Deus havia prometido, era a herança. Josué e Calebe, eles foram. E todos das tribos, juntamente com Josué e Calebe, os 12, eles maravilharam com tudo que ali havia, o tamanho dos frutos que ali produzia. A terra realmente mandava leite e mel, como Deus havia falado. E eles percebiam: nossa, Deus falou a verdade, que maravilha isso. É uma terra abençoada mesmo. E Josué e Calebe estavam animados para possuir a terra, confiando em Deus, que Deus daria para eles aquela terra. Mas os 10 espias chegaram a uma conclusão totalmente oposta: não dá. Josué e Calebe, diante das dificuldades, eles tinham consciência da identidade deles. Nós estamos em Cristo, nossa identidade espiritual ela é intacta. Nós sabemos que se Deus estiver do nosso lado, ainda que nós somos fisicamente mais fracos do que os nossos inimigos, nós vamos vencer essa batalha.
A terra será nossa. Josué e Caleb não tinham uma crise de identidade. Eles sabiam quem eles eram em Deus. Eles sabiam quem Deus era para eles. Tinham consciência disso. Enquanto os 10 espias inflamavam todo o povo, ele dizia: gente, se Deus é conosco, nós já conhecemos este Deus, já tivemos experiências com Ele, Ele não vai nos abandonar, não vamos ter medo dos gigantes. Não vamos ter medo daquilo que pode nos matar, porque Deus, Ele é conosco, Deus, Ele vai nos guardar. Eles tinham consciência disso, eles não tinham uma crise de identidade. Mas os 10 espias sentiam-se como gafanhotos diante dos inimigos, inflamavam todo mundo a se recuar, inflamavam todo mundo a levantar contra Josué e Caleb. Levantava toda a nação, clamava, inflamava todos, para dizer: não, Josué e Caleb está errado. Se fosse vocês, pensavam bem no que estão fazendo. Eles estão querendo nos matar. E quantas pessoas hoje têm crise de identidade? Eles começam a inflamar os outros. Eu estou achando que está acontecendo isso na igreja. Eu estou achando que o pastor devia fazer isso. Eu estou achando que o irmão fulano de tal devia fazer isso, aquilo. Porque isso não está certo. Porque se fosse eu que estivesse na liderança, se fosse eu que estivesse fazendo isso, se fosse eu que estivesse coordenando esse grupo, se fosse eu que fosse líder, não sei de quê, eu faria. É crise de identidade. Josué e Caleb sabiam a posição, estavam firmados em Deus, faziam aquilo que Deus estava determinando que eles fizessem. Mas os outros 10, inflamando todo mundo: não está certo, nós vamos morrer. Se continuar assim, nós vamos morrer. Se tentar entrar na terra, vão nos matar, porque nós somos gafanhotos. Não virem gafanhotos diante dessa sociedade, mas passem a crer no Senhor. A síndrome do gafanhoto tem pegado muita gente. E os 10 espias estavam na síndrome do gafanhoto. Nós somos gafanhotos. E o pior é que eles suposiam outras coisas. Eles só não se achavam como gafanhotos, mas diziam: nós somos gafanhotos diante deles. E eles estavam supondo algo também. E eles também certamente estamos vendo como gafanhotos. E quem tem crise de identidade começa a supor um monte de coisa. Está falando de mim. Me enganaram. Está falando de mim, está levantando contra mim, falaram a meu respeito, eu estou sabendo. A síndrome do gafanhoto faz isso. Os espias pensavam dessa forma: nós somos como gafanhotos, entendam isso? Isso eles estavam dizendo. E certamente eles nos veem também como gafanhotos. E quando nós pensamos assim, nós não temos coragem de reagir, nós estagnamos. Nós andamos em círculos e morremos no caminho sem possuir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Esses aqui que estavam, apenas Josué e Caleb, entraram na terra. Os outros morreram no deserto. Ficaram estagnados, porque tinham crises de identidade. Um dia nós vamos pegar o caminho para herdar o reino. Nós não estamos aqui neste mundo para ficar aqui, somos passageiros. Mas se eu tenho crise de identidade, não consigo entrar no caminho. Eu só entro no caminho quando tenho convicção de quem eu sou. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E para finalizar aqui, quando Jesus ele vem para que nós tivéssemos vida. Parecêssemos com Ele, não apenas vida, mas vida em abundância, de acordo com João capítulo 10, no versículo 10. A vida equivale a sair do Egito. A vida equivale a confiar nas promessas de Deus. A vida equivale a ter uma nova identidade, a saber quem eu sou. E essa vida que o Senhor nos oferta, ela é equivalente a andarmos na presença do Senhor e saber que eu sou filho de Deus. Essa vida que Ele nos oferece é equivalente ao perdão dos meus pecados. Eu tenho agora a salvação prometida em Cristo Jesus. A vida em abundância tem a ver com a nossa entrada em Canaã, tem a ver com a nossa entrada nos céus.
A vida em abundância tem a ver com vitórias, tem a ver com ser cheios do Espírito Santo, tem a ver com que nós termos uma nova vida, uma promessa de Deus colocada em nós. Mas para isso, vamos enfrentar dificuldades. Nós teremos que guerrear, nós teremos que derrotar gigantes que estão em nosso caminho. Mas se muitos de nós estamos nos sentindo como gafanhotos, isso significa que nós temos uma crise de identidade. Nós estamos vendo um quadro terrível de pandemia. E tudo sinaliza para se agravar cada vez mais. E qual tem sido a nossa postura diante disso? Nos ver como gafanhotos? Ou levantar um clamor? Não responda para mim. Nós temos colocado em nossa igreja um período de 40 dias de oração. Você tem orado? Precisa responder. Nós queremos um ano 2021 diferenciado. Mas como eu quero algo diferente se eu não luto por aquilo? E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra as potestades do mal. A nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual, por isso eu preciso orar. Mas há algo mais interessante do que isso. Eu posso comunicar com Deus porque Ele é Espírito. Se eu nasci no Espírito, aí eu vou conversar com Ele. Talvez eu não oro porque ainda não nasci no Espírito. Ainda estou na porta larga. Ainda estou com a capa adâmica. Não consegui me desfazer disso. Nossa decisão, quando nós entramos numa guerra, é lutar, é vencer. E se não posso ir para a guerra me considerando inferior aos meus oponentes. A nossa decisão não é se vamos entrar ou não na guerra. Nós já estamos nela. Já estamos vivendo nela. O que nós precisamos é decidir se nós vamos ganhar ou perder. Essa é a nossa decisão. Quero chamar os meninos do louvor. Sem identidade você não abre uma conta bancária. Sem identidade você não pode viajar para o exterior. Na verdade, sem identidade você não tem direitos de um cidadão. Sem identidade, para a nossa nação você não existe. Você precisa ter. Quando nós temos a nossa carteira de identidade espiritual, do sangue de Jesus Cristo, nós podemos transformar o meio que nós vivemos. Passamos a ter direito na sua herança. O Senhor nos fez de acordo com Gênesis 1, 26 e 27. Ele nos fez e colocou sobre nós algumas determinações. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Criou Deus, homem e mulher. Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, enche a terra. Quando Deus ele cria o homem, ele faz algo precioso. Deu a ele autonomia, poder de domínio. E este domínio não está relacionado apenas às coisas materiais, físicas, naturais. Esse domínio é sobre nós mesmos. Às vezes nós achamos que nós podemos dominar tudo. Eu domino o gato de casa, o cachorro de casa, domino o filho, o marido, a mulher, e assim vai. Mas
na nossa crise de identidade, nós não conseguimos dominar nós mesmos. Extrapolamos. Porque eu entendi que eu estou no direito. Peco porque eu entendi que estou no direito de pecar. Peco porque eu já entendi que ninguém tem nada a ver com a minha vida. E peco como se nada tivesse acontecido. Não tem temor nem mesmo a Deus. Isso é crise de identidade. É como nadarmos todo um oceano e morrermos afogados a 1 metro da chegar à areia da praia. Nós não sabemos o que queremos. Mas nessa manhã possamos focar o nosso olhar em Cristo Jesus, crescermos nele e saber que somos filhos dele, comportarmos como ele, ter o mesmo pensamento que ele teve. Isso fará com você seja herdeiro de tudo aquilo que um dia lhe foi prometido. Fique de pé. Sabe, meus irmãos, eu e você, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos marcar essa geração como homens, mulheres, filhos de Deus, com a capacidade de atrair pessoas para a glória de Deus, para a casa de Deus. Nós precisamos ser exemplos, influenciadores para a glória do Senhor. É isso que nós precisamos ser. Nós não podemos apenas cumprir um ritual de domingo. Nosso evangelho não pode ser nivelado apenas dentro de 4 paredes. É muito fácil ser crente dentro de 4 paredes. Nós somos chamados para fora, para levar o nome de Jesus àqueles que ainda não conhecem. Nós fomos chamados não para ser apenas receber bênção, mas para sermos abençoadores. É preciso que as pessoas desejam ser aquilo que você é, servir aquilo que você serve, o que você serve. É preciso que as pessoas desejam ter a vida que você tem. É preciso que as pessoas desejam servir o Deus que você serve. Carregue consigo a presença de Deus. Observe as tuas atitudes, seu comportamento. Onde você estiver, Deus está com você. Deus está te vendo, Deus vê todas as nossas ações. O que eu não posso é ter uma crise de identidade. Não saber quem eu sou, não saber para que eu vim, não saber para que eu existo. E eu sei que se há identidade, há um propósito. E o propósito está ligado intimamente à identidade que nós somos. Por isso eu preciso descobrir quem eu sou e qual o propósito que Deus tem para a minha vida em todo esse tempo. E cabe você descobrir isso. Cabe você buscar isso. Cabe você entender que você não nasceu por acaso. Há um propósito de Deus em você. Você tem uma identidade. Você tem uma identidade. Você é filho de Deus. Viva como tal. Comporte-se como tal. Adore-o como tal. Deus te criou. Deus fez vocês conforme a sua imagem, de acordo com a sua semelhança. Como está a tua imagem hoje? Se parece com Deus? Seja sincero no teu espírito. Seja sincero com você mesmo. Há muita coisa em nós que precisa mudar. Se eu nascer de novo, se eu nasci no Espírito, vivo para o Espírito, comunico com o Espírito,
Se eu nasci no Espírito, a influência carnal não tem domínio mais sobre a minha vida. Se eu nasci no Espírito, conforme a palavra do Senhor, eu posso herdar o reino de Deus. Quem é carnal não herda aquilo que é espiritual. Quem é carnal herda apenas aquilo que é carnal, aquilo que é material, aquilo que é natural. Mas quem é espiritual comunica com aquilo que é espiritual. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, onde há comunicação, onde há uma identidade. Adore o Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou, e o teu poder transforma o meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou. Contigo eu fui crucificado, morreu meu velho homem, escravo do pecado, e agora eu sou livre em ti. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma nova criação eu sou. Você nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você é uma nova criação em Cristo. Quando você nasce de novo, você se torna um vencedor em Cristo Jesus. Quando você nasce de novo, você não tem mais crise de identidade. Você é aquilo que Deus chamou para você ser. Você é aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Abandona a síndrome do gafanhoto. Mas pense que você é um vencedor em Cristo, porque Ele é conosco. O Senhor, Ele não nos deixa. O Senhor, Ele não nos abandona. Ainda que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, todavia o Senhor não esquecerá dos seus filhos. Ele não nos deixa. Portanto, a nossa confiança está nele. E a nossa identidade se resume no nosso relacionamento com Ele.
você é aquilo que o seu Pai é. Você vai se parecer com Ele no teu relacionamento. Quando nós nos parecemos com Ele, não há desvio de caráter, nem de personalidade. Somos apenas cristãos, seguidores do Senhor, firmes num propósito pelo qual nós fomos chamados. Eu quero orar com você nesta manhã. Santo Deus, aprendemos que hoje nesta manhã, Senhor, que precisamos parecer com o Senhor, ter os sentimentos que o Senhor teve. Assim como Jesus, Ele dizia ser Ele e o Pai um, porque se parecer com o Pai, nós venhamos nos parecer com Ele. Que nós tenhamos a ousadia de dizer àqueles que convivem conosco, que sejam nossos imitadores, nós somos do Senhor. E é preciso que as pessoas saibam que nós somos realmente imitadores do Senhor. Porque se o meu comportamento ele não tem uma conexão com as verdades das Escrituras, ninguém se interessa em ser o que nós somos. Ninguém se interessa em parecer-se conosco. Ninguém se interessa em nos imitar, Senhor. Nossas igrejas muitas vezes são cheias, mas nossas igrejas parecem viver uma crise de identidade, nem saber o que são, para onde vão, de onde foi que veio. Nós possamos, Deus, aprender a nos identificar no Senhor, saber quem somos, viver para Ti em todo o tempo. Guarda, Senhor, o nosso coração, guarda, Senhor, a nossa vida, Senhor. Nos faça parecer contigo, nos faça parecer contigo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor venha ser conosco, não só agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe você que veio aqui nessa manhã. Deus abençoe você na sua casa. Que a graça e a bondade do Senhor venha ser com vocês durante todo esse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus.